Graça e paz, igreja. Eu convido a todos para abrirmos a Bíblia no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 3. Livro do profeta Jonas, capítulo 3, aonde está escrito assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a sina, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência das mãos de ambos. Amém. Nós conhecemos a história do profeta Jonas. A primeira vez que Deus fala com Jonas, filho de Amitai. Jonas era profeta, sim, de Nazaré. Ele foi o grande profeta que profetizou no reinado de Jeroboão II a expansão de Israel para o norte. A primeira vez que Deus fala com Jonas, ele diz: Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Olhe, nós precisamos lembrar dessa primeira palavra. Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Nós sabemos o que aconteceu. Jonas disse: sim, senhor. Foi para a cidade de Jope, chegou lá, encontrou um navio que ia para Tarsis, comprou a passagem, entrou no navio que ia para Tarsis, escondeu-se no porão, fugindo da promessa, da presença de Deus. Sabemos tudo o que aconteceu, de como este homem foi parar no ventre do peixe grande. Depois de 3 dias no ventre do peixe grande, ele é vomitado na praia, toma seu banho, limpa-se todo e vai para casa. Quando ele está em casa, bem prontinho, segunda vez, vem a palavra do Senhor a Jonas dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas, o que tu vais falar é a minha palavra. Tu não vais falar a tua, mas a minha. Tu vais proclamar a mensagem que eu te digo. Jonas teve que ir, porque ele já tinha visto quanto valeu a desobediência dele da primeira vez. Ele foi. A Bíblia diz que Nínive era uma cidade
de um dia para percorrer. Nínive hoje tem o nome de Mossul. É uma cidade industrial que fica no extremo norte do Iraque. Pensa bem, Deus mandou para o norte do Iraque, ele foi para a Espanha, tomou o navio para a Espanha. Ele não queria fugir apenas de cidade, ele queria fugir de continentes. Agora, ele tem que ir. Ele não queria pregar a palavra de Deus para os ninivitas, porque ele não gostava dos ninivitas. Talvez é por isso que a gente não prega a palavra para os nossos vizinhos, não é? Ou para os nossos colegas de trabalho, porque nós não nos importamos com a salvação deles. O profeta chega em Nínive, vestido como hebreu, esquisito, de má vontade, e ele começa a pregar o discurso de 7 palavras, repetido: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele passou o dia repetindo um sermão de 7 palavras. Mas nós não podemos esquecer que essas palavras não foram geradas no coração de Jonas, foram geradas no coração de Deus. Ele estava entregando o que Deus diz. Dispõe-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Foi esse o sermão. Atravessou o dia todo repetindo esse sermão. Que coisa mais difícil. No final, se colocou num platô lá em cima para ver qual seria o resultado. O povo se arrependeu de seus pecados. O rei desceu do seu trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza, sentou na cinza, deu uma ordem real, que todos se convertessem ao Deus de Jonas, deu um edito real, num jejum nacional, que todos os homens e até os animais fizessem jejum. Está vendo? Que todos os animais fizessem jejum. Quem sabe, o rei disse, se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Por quê? O que aconteceu? Jonas não falou de arrependimento, Jonas não falou de pecado, Jonas não falou de idolatria, nada. Ele simplesmente apontou para um tempo que estava acabando. Hoje são 40 dias, amanhã 39, e depois 38, e depois 37, o tempo não espera. Você entendeu? O grande milagre escatológico, quando começamos a apontar o tempo que se está se esgotando,
Hoje nós precisamos de um sermão como o sermão de Jonas, onde ele diz a palavra de Deus apontando para o fim. Quando nós vemos o que está acontecendo no mundo, quando nós sentamos para ver o mal invadindo as casas, a decadência dos valores da família, os horrores da guerra, da fome, da morte hoje, na mentira, da violência. Que momento é esse que nós estamos vivendo? Você já se perguntou em que momento nós estamos vivendo? O maior imperador da terra, Nabucodonosor, ele foi o maior imperador que este planeta viu. Deus já tinha dado tudo para Nabucodonosor, e se você quiser saber bem, vá e veja essa história no livro do profeta Jeremias, como Deus agraciou Nabucodonosor, e ainda dizia: Nabucodonosor, meu servo. Este homem já tinha construído tudo, este homem já tinha conseguido tudo, este homem não tinha como ficar mais importante. Ele construiu Babilônia. Um dia, no apogeu da sua grandiosidade, ele queria saber como seriam os governos no mundo depois dele. O que seria feito de Babilônia? E, porque ele queria saber, Deus mostrou para ele como seriam os governos na humanidade. Mas Deus falou com ele através da visão de uma estátua multimetálica. Ele estava pensando. Quem deu a interpretação foi o profeta Daniel. Você lê isso depois em casa, no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Daniel diz para o rei: tu, rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte ferro e em parte barro. Quando estava olhando, uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha de eira no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu a terra. Daniel vai interpretar o sonho. Tu, ó rei, final do versículo 38, és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E um quarto reino, ele vai descrever que Deus está dizendo como serão os governos na terra. Então vamos prestar atenção ao que Deus diz. Está escrito: a cabeça de ouro representa o império babilônico. Nós estudamos na história geral e lemos na Bíblia
que o Império Babilônico já passou, na bebedeira de Belsazar, o neto de Nabucodonosor estava dando sua bacanal, enquanto ele oferecia vinho nas taças de ouro que seu avô tinha trazido do templo de Jerusalém. Já o coronel de Dário tinha fechado os canais de Babilônia, e o Eufrates tinha secado ali, e os exércitos da Pérsia estavam entrando. Naquele dia, Belsazar viu uma mão escrita na parede, escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Chamaram Daniel, e Daniel interpretou. Tudo ali caiu a Babilônia, acabou o Império Babilônio, surgiu, entrou, tomou posse o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa de Dário e seu sobrinho Ciro, e Artaxerxes e Assuero e todos os Xerxes agora comandam o mundo. É representado na prata. Você viu que o metal piorou? Era o ouro, agora é prata. Mas um dia o Império Medo-Persa vai cair e vai ser tomado por Alexandre o Grande, representando o bronze. Alexandre o Grande, do Império Greco-Macedônico. É a época do bronze, quadris de bronze. Um portento de inteligência aquele homem, jovem, aos 32 anos tomou uma bebedeira, teve um febrão, morreu. O seu grande império foi dividido pelos seus 4 generais. Desses 4 generais, o mais conhecido de nós é Ptolomeu, que ficou com o Egito. Caiu o bronze. Agora entra o ferro, as pernas de ferro, Império Romano. O Império Romano entra. Bem, quem derrubou a cabeça de ouro foi o Império Medo-Persa. Quem derrubou o Império Medo-Persa foi Alexandre o Grande. Quem derrubou Alexandre o Grande foi a morte, a bebedeira, e o Império Romano tomou lugar. Quem derrubou o Império Romano? Vocês que estudaram para o Enem, vocês que estão com tudo fresquinho da história geral do Enem, ninguém. O Império Romano se dissolveu, ele está aí dissolvido. Quem estuda direito aqui sabe que vocês estudam as leis romanas, os tributos romanos, os estatutos, direito romano, é matéria na faculdade de direito. Os nossos tributos, nós pagamos por causa do Império Romano. O Império Romano ficou diluído. Ele se diluiu. Lá foram as pernas de ferro e se misturaram com o barro. Lá vai os pés, em parte ferro e em parte barro. O que é isso? Essa democracia suja que nós temos. A democracia, que é o governo do povo para o povo, onde você tem obrigação de votar para nada. Assim, Deus disse que seriam os governos do homem. Ouro piora para prata, da prata piora para o bronze
do bronze piora para o ferro e o ferro se mistura com barro. Bem, se você olhar, se piora a qualidade dos metais, piora a qualidade dos governos. Em que época nós estamos? Se o Império Babilônico já caiu, o Medo-Persa já caiu, o Greco-Macedônico já caiu, o Império Romano já se diluiu. Em que época da humanidade nós estamos? Nos pés, em parte barro e em parte ferro. Por acaso, barro com ferro dão alguma liga que preste? Estamos na época da confusão, da mentira, da aparência, da fragilidade. Toda a humanidade. Eu não estou falando do Brasil, estou falando de palavra de Deus, está escrito. Vem uma pedra cortada sem auxílio de mãos de homens, toca nessa estátua gigantesca e transforma em pó o ferro, o bronze, a prata e o ouro, que é levado pelo vento, e a pedra se agiganta e toma toda a terra. Sabemos que a pedra é a rocha, é Jesus, é o reino de Deus. Então, precisamos saber que a qualquer momento, nós que pensamos em tantas coisas, o reino de Deus cobrirá toda a terra. Se nós estamos vivendo essa época dos pés da estátua, quando você vê a visão de Daniel no sonho de Nabucodonosor, Deus mostra como serão os governos. Na visão dos 4 animais que saem do mar grande, Deus vai mostrar para Daniel, no capítulo 7, a personalidade dos líderes. O primeiro é um leão alado, o segundo é um urso, o terceiro é um leopardo, o quarto é um animal indescritível. Mas todos são vorazes, todos são carnívoros, todos são sanguinários, todos são impiedosos, assim como todo o governo é metal, não tem vida, seja ele ouro, prata, bronze ou ferro, não tem vida. Portanto, não espere que agora apareça um grande homem de Deus, que tenha vida com Deus para governar o mundo. Não, porque Deus mostrou que não vai ser assim. O que nós estamos vivendo neste momento é o momento dos pés de ferro misturado com barro. É um momento de confusão. São governos que estão confusos. O mundo está em guerra, só que ninguém fala mais. Em plena guerra da Síria, ninguém fala. A guerra da Líbia continua, ninguém fala. A guerra do Afeganistão, ninguém fala. Do Iraque, ninguém fala. Até a guerra da Ucrânia, ninguém fala mais. O mundo está em guerra e nós não falamos nada. Aqui tem Bagdad, antiga Babilônia, descendo para o norte do Iraque, para a antiga Nínive, que hoje é Mossul. Tem um lugar chamado antigamente Samarra, onde é conhecido por uma torre espiral. A torre espiral de Samarra, eu estive lá, que nós chamamos da Torre de Babel. Lá é Samarra. Lá foi fundado um estado político, só para matar cristão. Todos os dias eles oferecem um cristão de manhã para lá, e no crepúsculo da tarde também.
todos os dias. Quais são os cristãos que eles pegam? Os de Nínive, da igreja ortodoxa. Os cristãos da igreja ortodoxa estão sofrendo muito, meus irmãos. No Egito, eu preguei 2 vezes. Você esteve na igreja dos coptas? Eu preguei lá dentro. Nós ofertamos para missionários no Egito. Estão sofrendo, ameaçados. Todos os dias se matam crentes. Você sabia? Você que está no shopping, tomando seu sorvete, estão matando irmãos nossos, sim, pela fé de Jesus Cristo. Que momento nós estamos vivendo? Quando o Tiago escreve a carta, ele escreve a carta interessada para os irmãos que estavam na diáspora ou na dispersão. Eram judeus que se entregaram a Jesus Cristo e depois, por causa da perseguição que se seguiu ao apedrejamento de Estevão, eles saíram de Jerusalém, porque a Bíblia diz que todos os cristãos, menos os apóstolos, deixaram Jerusalém. Quando você lê a carta de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 7, esta carta foi escrita no 1º século. Olha o que ele diz, a partir do versículo 7. Sede, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Está escrito: a vinda do Senhor está próxima. Está escrita. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Está escrito. Está escrito. Os céus e a terra passarão, mas esta palavra não passará, de Jesus Cristo. Aqui, no 1º século, este homem diz: a vinda do Senhor está próxima. No 1º século, ele diz: o juiz está às portas. Meus irmãos queridos, são passados 20 séculos. Nós estamos no século 21. O juiz ainda não entrou na porta. O Senhor ainda não arrebatou a sua igreja. 1º século. No 1º século, quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, a partir do versículo 15, você lê assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, olhe quem está falando aqui é Paulinho de Tarso, no 1º século da era cristã. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, ele diz, os vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, ele diz, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você viu? Paulinho de Tarso, o apóstolo querido, ele se considerava alguém que ia ser arrebatado com a igreja. São passados 20 séculos. A igreja ainda não foi arrebatada. Ele disse isso e escreveu no 1º século. Vamos dar mais um exemplo. João, quando escreve a revelação, ele é levado, preso para a ilha de Patmos, e lá no lugar da solidão, se torna o lugar da revelação. E ali, João diz, ele recebe a revelação de Jesus Cristo, porque Apocalipse é revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a João, para João mandar para a igreja. Ele diz que depois que ele escreve as cartas que Jesus dita para as igrejas, ele diz, depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, mas também a primeira voz que falava comigo como de trombeta, e que diz, sobe, vem para cá, que eu vou te mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Breve. João sobe, tem o livrinho, o cordeiro toma o livro, abre os 7 selos, no 7º selo vem as 7 trombetas, na 7ª trombeta vem as 7 taças, nós ainda estamos aqui. E ia ser em breve. Em que época nós estamos? Vamos dar mais um exemplo. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia diz, de repente ouviu-se um som dos céus. Ao cumprir-se, Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, apareceram entre eles línguas como de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. E porque veio o poder, eles que estavam fechados no lugar, eles abriram. E eles falavam e pregavam maravilhas. Era a festa de Pentecostes e haviam judeus que vinham de fora, de várias nações, para celebrar Pentecostes. Então começaram a dizer que aqueles homens estavam bêbados. Então Pedro, se você quiser ler, pode ler Atos 2, versículo 14. Então Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os assim: varões judeus,
E todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre, o que está acontecendo, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olhe bem, Pedro está dizendo: aquilo que o profeta Joel profetizou está se cumprindo agora. Como foi que Joel disse? Joel disse assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Também sobre os vossos servos e vossas servas derramarei do meu espírito. Eu quero que os irmãos prestem atenção a uma frase aqui. O que está acontecendo, está escrito, é o que foi anunciado por boca do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias. O que Pedro estava dizendo? Agora são os últimos dias, agora está acontecendo. E era no dia de Pentecostes. Os últimos dias não são hoje não, meus irmãos. Começaram com a descida do Espírito Santo. É o que a Bíblia diz. Os últimos dias começaram com a vinda do Espírito Santo. Começou uma nova população na terra. Você sabia que o arrebatamento é só para quem está em Cristo? Desde o dia de Pentecostes até o dia do arrebatamento, todos aqueles que morreram em Cristo e os que tiverem em Cristo na terra serão arrebatados. Essa é a primeira ressurreição. Davi não vai, Isaías não vai, Abraão não vai, porque eles não estavam em Cristo. Eles são os santos que ficam para a segunda ressurreição. O arrebatamento é só para a igreja. Sabe por quê? No arrebatamento, Jesus não pisa na terra. O arrebatamento não tem nada a ver com a segunda vinda. No arrebatamento, Jesus recebe a igreja nos ares. Nós somos sugados da terra para o encontro com Ele nos ares. Pelo que nós vimos aqui, pelo que está escrito, os últimos dias começam com a descida do Espírito Santo. Do ponto de vista espiritual, tudo mudou. Existe um povo cheio do Espírito Santo na terra. Eu queria levar os irmãos a pensar o seguinte: quando Jesus Cristo veio, Ele teve o maior trabalho com os seus discípulos, porque os discípulos não queriam aprender sobre o Espírito Santo. Os discípulos não estavam interessados no Espírito Santo. Os discípulos não queriam o Espírito Santo. Eles queriam o Messias, o filho de Davi, que viria para derrotar o Império Romano, para acabar com a dinastia dos Herodes, para levantar Israel e botar Israel como a maior nação do mundo, como no tempo de Davi. O Messias, filho de Davi, viria para levantar Israel. Era o orgulho dos judeus. Portanto, eles não estavam interessados em
Espírito Santo. Jesus teve o maior trabalho com aqueles discípulos. Por isso, ele ministrou 12 aulas sobre o Espírito Santo. Você encontra essas 12 aulas no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Teve muito trabalho. Chegou ao ponto de dizer: é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. A última menção que Jesus Cristo fez, antes de ser levado aos céus, foi sobre o Espírito Santo, lá em Lucas 24, 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade. Dali os levou para Betânia, e enquanto os abençoava, foi sendo descolado da terra. Os discípulos desceram, ficaram presos numa sala com medo dos judeus, 10 dias de oração para vir o Espírito Santo. O que aconteceu? Você lembra lá no início da narração bíblica, quando a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Você vai no Bereshit do hebraico e você vai ver esse verbo pairar. Ele dá a impressão de alguém que cobre com cuidado para nada acontecer, de alguém que toma conta. A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo. Eu pergunto, meu irmão, o que era aquilo? Era o caos. E o Espírito de Deus pairava, nada acontecia. Um dia Deus vem lá e diz: haja luz, pá! O caos foi embora, o cosmos começou. Começou a criação. Por quê? Porque agora vem a palavra coberta pelo Espírito. Quando tem a palavra coberta pelo Espírito, há uma explosão de vida e de criação. Para você ser gerado no ventre de sua mãe, precisou 2, precisou seu pai e sua mãe. Para você ser gerado filho de Deus, precisa do Espírito e da palavra. Então você viu essa figura? O Espírito de Deus cobre, a palavra vem, o caos vai embora, começa o cosmos, começa a criação. Se você traz essa imagem para o Novo Testamento, tem um ventre sem forma, vazio, é o ventre de uma virgem, é o ventre de Maria. O anjo chega lá e diz: terás um filho. A palavra veio no ventre dela. Ela diz: como? Eu não tenho relações com homem nenhum. Ela diz: é fácil, o Espírito Santo vai te cobrir, o Espírito Santo te cobrirá, e o ente que de te nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela disse: então eis aqui a serva do Senhor. O Espírito cobriu a palavra que estava no ventre dela, pá, formou Jesus. O Espírito cobrindo a palavra. Mais um exemplo. No dia de Pentecostes, aconteceu uma explosão. Por quê? Aqueles discípulos passaram 3 anos e meio estudando a palavra com Jesus. Você pensa o que é estudar e aprender a palavra com o próprio Deus, ensinando dia e noite, de madrugada, fazendo chuva, fazendo sol, o Deus da glória ensinava a palavra.
Aqueles discípulos estavam cheios da palavra. Prestaram para quê? Nada. O que eles fizeram durante todo o tempo que Jesus estava na terra? Vergonha, brigavam entre si, não é? Um vendeu o mestre, Judas. O outro por pouco nos tornou um assassino, cortou a orelha de Malco, o soldado do sumo sacerdote. Fizeram uma vergonha, mas eles estavam cheios da palavra. Jesus sobe. Eles foram se esconder porque estavam com medo. Jesus tinha dito para eles: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como vai ser isso? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Estavam todos lá reunidos. Lá vem o Espírito Santo. Houve uma explosão, porque o Espírito vem em cima da palavra que Jesus tinha ensinado para eles. Eles estavam cheios da palavra. O Espírito veio em cima. Houve uma explosão de vida. Nasceram filhos de Deus. Abriram as portas. Nunca mais se esconderam. Por quê? Agora houve a explosão. Eles tinham a palavra, veio o Espírito em cima. Por que nós não estamos vendo acontecer o que acontecia na igreja primitiva? Você que está aí me olhando, quando você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu, você confessou Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, não é? Você se arrependeu dos pecados outrora. Você foi feito filho de Deus. O seu nome está escrito no livro da vida da eternidade. Deus lhe deu o seu Espírito. Você pode dizer: irmã, eu não tenho Espírito, então confesse Jesus. Porque se você confessar Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo. Mas irmã, não ora em língua, sai para lá com o negócio de língua. Variedade de língua é dom do Espírito. Filho de Deus tem o Espírito Santo, porque isso é garantido na hora que você confessa Jesus. Você acabou de proclamar Jesus como seu único Senhor. Agora você é filho de Deus. O Espírito está dentro de você. E cadê a palavra? O que você está fazendo com ela? Você está botando palavra para dentro? Você está lendo a palavra? Você está comendo a palavra? Você está usando a palavra? Você está trazendo combustível para o Espírito trabalhar em você? Então, por que você quer vida que faça diferença? O Espírito já está aqui, mas a palavra quem tem que trazer é você. Quanto tempo você dedica à palavra para que você seja transfigurado? Olha, nós precisamos dar atenção a isso. Eu tenho pregado tanto sobre isso que eu já tenho até vergonha. Quando você se expõe à palavra, a palavra faz uma obra em você, porque o Espírito está dentro de você. Quando você pensa lá em Romanos 8,
No versículo 29 está escrito assim: e aqueles que de antemão conheceu, a esses também proclamou, destinou, predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu filho, para que seu filho seja apenas o primogênito entre muitos irmãos. Pense aqui. O plano de Deus é que sejamos filhos exatamente como Jesus. O plano de Deus é que Jesus seja apenas o modelo de filho. Nós vamos, um exemplo, querer fazer uma surpresa para o pastor. Como é o nome do pastor? Pastor Márcio. Então a mulherada disse: vamos fazer uma surpresa para o pastor Márcio? Vamos, como? O pai dele morreu, vai fazer 1 ano. Seu pai é vivo? Então não vou dizer que é o senhor. Quem aqui que não tem pai? Faz de conta que seu pai... só por um exemplo. Não mostra para ele essa pregação. Não estou profetizando nada. Vamos fazer uma surpresa para o pai do pastor Márcio, porque o pai do pastor Márcio vai fazer aniversário. Melhor do que matar o... O que vamos fazer? Vamos fazer uma estátua dele para botar lá na frente da igreja. Isso é a mulherada. A mulherada toda diz sim. Elas vão e compram uma placa grande de mármore. Não, mármore não, alabastro, que é melhor. Aí dizem agora: nós temos que encontrar um bom escultor. Não precisa. Melhor escultora da cidade é a Mariana. Então chama a Mariana. Mariana, você pode fazer a escultura, você pode esculpir o pai do pastor Marcos para nós nesta pedra de alabastro. Ela disse: olha, eu faria de todo o coração. Mas acontece que eu nunca vi o pai do pastor Márcio. Eu não conheço, nunca vivi com ele. Mas tem a Kátia, que é excelente escultora, e ela cresceu com o pastor Márcio, conhece bem o pai dele. Então nós vamos para a Kátia. Kátia, você... Ela disse: pois não, para mim vai ser um prazer. Entregamos o bloco de alabastro para Kátia. Kátia senta com o banquete dela, a talhadeira, o martelinho, e começa. Daqui a uma semana, ela liga para a turma de mulheres e diz: olha, eu preciso do pedestal, porque a estátua está pronta. Quando é sábado à noite, é posto um pedestal ali na entrada e levantada a estátua do pai do pastor Márcio. Quando o pastor Márcio chega aqui domingo, ele diz: ei, é meu pai, é meu pai, quem fez isso? Ele reconheceu o pai dele naquela pedra. Porque só quem viveu com o pai dele, que conhecia o pai dele, era capaz de transferir a imagem do pai dele para aquela pedra. Tanto que a Mariana disse: eu não posso, porque eu não o conheço, nunca vivi com ele. Só quem pode fazer de você, morto pecador, e de mim, um filho de Deus igual a Jesus Cristo, é quem conhece Jesus Cristo.
Ninguém conhece melhor Jesus do que o Pai e o Espírito. Por isso, quando você confessa Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador, o Pai lhe dá o Espírito Santo. Esse Espírito vai formando em você um filho de Deus igual a Jesus, porque ele conhece Jesus. E esse trabalho continua pela vida. Mas a tua palavra é como um martelo que quebra a penha. O meu coração é tão ruim, que não presta nem para ser consertado. Ele tem que ser trocado. Por isso que Deus diz: eu te darei coração novo, porei dentro de ti espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Para o Espírito trabalhar essa pedra, ele precisa do martelo. A tua palavra é martelo que quebra a penha. O Espírito está trabalhando para fazer de você um filho igual a Jesus, mas ele precisa da palavra. Você tem que trazer a palavra, você tem que ler a palavra, você tem que buscar a palavra, você tem que estudar a palavra. Senão você não vai ser transfigurado num filho de Deus igual a Jesus. O grande problema da igreja hoje é que todos nós já temos o Espírito Santo, porque é um direito que nós temos desde o dia de Pentecostes. Aquele que confessa Jesus Cristo como seu único Senhor, suficiente Salvador, tem vida eterna. Passou da morte para a vida, não entrará em julgamento. Tem o Espírito de Deus. Mas para esse Espírito transfigurar você, precisa da palavra. Quanto você tem posto para dentro de palavra? Quando o Espírito começa a receber mais e mais e mais palavra, começa a haver uma transfiguração na sua vida. Começa a dar uma explosão. Você começa a pegar fogo. Quem foi que segurou aqueles primeiros discípulos? A Bíblia diz que eles botaram o mundo de cabeça para baixo. Vão te matar, qual é o problema? Está tudo ganho. Eu tenho a glória. Qual é o prejuízo? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Eu não posso sofrer nenhum prejuízo. Quando nós olhamos a época que estamos vivendo, uma igreja tão fraca, tropeçando nas pernas, trazendo um fogo estranho para dentro do culto, uma vergonha, adaptada ao mundo e ao pecado. Por quê? Não faz a diferença no mundo. Falta da palavra. A minha palavra está na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Como está o seu tempo com a palavra de Deus, meu irmão? Quanto tempo você tem deixado do seu dia para ler, estudar a palavra de Deus? Deus lhe dá 24 horas em um dia só. Quanto tempo você veja quantos minutos do dia você gasta no telefone e quantos você usa para a palavra de Deus. Vai fazer vergonha. Você não vai para canto nenhum. Você não vai ter progresso espiritual se você não buscar a palavra de Deus.
Eu não estou desejando isso para você, estou só avisando a consequência. Jesus Cristo, muito claro, disse para o diabo: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Se não tem palavra, o homem não vai viver, porque do pão vive o corpo, da palavra de Deus vive o espírito. Então nós precisamos saber que nós estamos nos últimos momentos da igreja no planeta Terra. Nós somos chamados, escolhidos, para sermos a igreja do século 21. Deus não nos deixou estar aqui na terra por acaso essa época. Ele tem um objetivo, um plano para cada um de nós. O que nós estamos fazendo com a honra desse chamado? Precisamos levar a sério o envolvimento que Deus tem conosco, porque foi Ele que nos escolheu. E precisamos tomar decisão séria a respeito da nossa busca pela palavra de Deus, mediante o tempo que nós estamos aqui. O final dos tempos começou no dia de Pentecostes, no primeiro século. Nós estamos vivendo o final dos últimos tempos. Precisamos parar, precisamos pensar, tomar decisão se nós queremos ir embora no arrebatamento e não ficar aqui para ser pasto para o anticristo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.